E agora nós vamos para a segunda palestra, que a ideia seria falar dessa fonte provocativa, terciária da missiologia, por meio de algo muito do nosso tempo, e especialmente de países majoritariamente ocidentais, países europeus, a própria realidade da Espanha também, países onde Deus nos tem dado o desafio de servir. Então, eu vou falar sobre secularismo, ou seja, sobre quando a sociedade quis calar a voz daquele que a criou. Esse segundo momento, ao contrário do primeiro, de fato, será mais uma palestra, né? Eu não vou expor o texto bíblico, mas, claro, tudo teorreferente, tudo partindo do princípio da Escritura, mas eu vou falar um pouco sobre o que seria secularismo, sobre algumas aplicações desse secularismo a um desafio missionário, e também como responder um pouco a isso. Então, vamos pedir uma vez mais a graça do Senhor sobre esse momento. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos uma vez mais. Eu te peço que nesse momento onde vamos olhar para o secularismo como um desafio missionário, que o Senhor nos ajude a compreender esse desafio e ser, de fato, movidos pelo Senhor. Romper com essas barreiras, muitas vezes invisíveis do nosso tempo, para melhor te servir. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A obra missionária, ao longo da história do cristianismo, sempre esteve atrelada a conceitos culturais. Daí o termo missões transculturais. Eu sou missionário transcultural. Por quê? Porque eu sirvo fora da minha cultura de origem, fora da minha cultura de origem. No entanto, muitas vezes nós fomos associando essa outra cultura ao exótico, ou seja, quanto mais exótico, mais desafio missionário eu tenho, né? Na cabeça da maioria das pessoas é isso, ou seja, a obra missionária ela sempre esteve atrelada a conceitos culturais, já que Mateus 28 fala de todas as nações, já que Atos 1:8 fala de confins da terra, mas com o tempo essa transculturalidade passou a ser vista apenas onde a cultura receptora era exótica. E aí qual é o problema? O problema é que eu saio do Brasil e eu vou para a Espanha, para a França, para Portugal, para a Itália, para a Noruega. A Noruega está mais difícil, né, pessoal? Para a Noruega. E aí as pessoas se vestem normalmente do mesmo jeito que eu me visto. Fisicamente, visualmente, não é tão diferente. Aí o que é que eu penso? É a mesma coisa. Estou em casa, né? E aí a gente não percebe que ali, mesmo nessa aparente cercania, existe um grande desafio transcultural, né? Por exemplo, eu sou missionário na Espanha há quase 10 anos, e a mentalidade do espanhol, mesmo ele se vestindo como eu, mesmo ele tendo uma aparência como a minha, ele pensa diferente do que eu penso na maioria dos pontos básicos da vida, como, por exemplo, a hora de comer, né? Como bom brasileiro, a gente come de que horas? 12, 12h30, a hora do almoço. Qual é a hora do almoço? 12, 12h30. A hora do almoço para o espanhol é 2, 2h30. De 2 às 5 da tarde, está tudo fechado na Espanha. Tudo fechado na Espanha. A pessoa está em casa, echando la siesta, dormindo, dando uma cabeçonada, dormindo um pouquinho, né? Restaurando as energias, né, para a tarde, né? A gente estava jantando hoje, antes de vir, às 6 horas da tarde. Na Espanha, o espanhol está jantando 9h30 da noite. Cenar temprano, comer cedo. 9h30 da noite, que é para poder comida assentar, né, e eu ir dormir de meia-noite. Os horários são diferentes, a dinâmica é diferente, a dinâmica de dia é diferente, né? Por exemplo, agora mesmo a gente está lá na Espanha na época do calor, né? Saí de Dom Benito, estava 42 graus. No inverno dá -4, -5, na mesma cidade onde eu moro. No verão dá sol até 10 horas da noite. A pessoa fica louca, colocar a criança para dormir cedo, impossível, né? Um espanhol tem um filho hoje, ele sai do hospital amanhã, no outro dia ele está de 10 horas da noite com um bebê de 2 dias, andando na cidade.
Isso é natural. No Brasil, passa 3 meses sem vir na igreja. Porque tem que ter um momento ali, né? Então, assim, são os contextos culturais, eles estão o quê? Eles interferem na nossa dinâmica. E aí, qual é o desafio? O desafio é de olhar para o mundo ocidental como um desafio missionário. E um dos elementos do mundo ocidentalizado, que eu gostaria de tratar nessa noite, como essa fonte provocativa, é o secularismo. O secularismo. E eu vou fazer isso em 4 movimentos. Primeira parte da palestra, conceituação. O que é o secularismo? Segunda parte da palestra é uma aplicação desse conceito. Eu vou trabalhar a privatização da fé como um desafio missionário advindo do secularismo. Terceiro momento, eu vou falar sobre como uma sociedade secularizada, ela continua sendo eminentemente religiosa, mesmo sem a presença do sagrado. Como isso é possível, pastor? Você está dizendo que a pessoa ela é religiosa, mesmo sem ter o elemento do sagrado? Eu vou propor que sim, por meio de um conceito chamado liturgias seculares ou liturgias culturais. E, por último, eu vou trabalhar à luz de um livro curiosamente escrito há 50 anos, fez 50 anos esse ano, um livro do Francis Schaeffer, falar um pouco sobre algumas respostas que podemos dar a esse movimento do secularismo. 4 momentos, você já sabe o caminho, você vai poder se alegrar à medida em que eu vou passando por eles, porque você sabe que está mais perto da glória eterna, da gente chegar lá no final. Então, o que é o secularismo? Primeiro equívoco, associar secularismo necessariamente a ateísmo. São coisas distintas, né? O ateísmo é a negação da existência de Deus. O secularismo não é isso. O secularismo é uma visão de mundo que busca compreender e organizar a vida sem referência a Deus ou a qualquer realidade transcendente. Ou seja, Deus, ele não tem mais voz na esfera pública. Deus, ele não interfere mais em como eu crio meus filhos, eu vou trabalhar, eu educo, eu vou na igreja. Deus, ele faz parte de um ambiente muito restrito da minha vida, que é o ambiente do sagrado, mas Deus, ele não está presente na vida comum da sociedade. Eu sei que o Brasil, ele caminha em vias de secularização, mas é absurdamente distinto, e eu vou dar alguns exemplos em relação a isso. Se eu vou na Espanha, no supermercado, e eu olho para a caixa do supermercado e digo que Deus te bendiga, a mulher para o que ela está fazendo e olha para a minha cara como se eu fosse um extraterrestre, porque eu falei para ela que Deus te abençoe. E aqui na Espanha, por exemplo, aqui no Brasil, eu estou há 2 semanas no Brasil, fazem 2 semanas que eu cheguei da Espanha. A cada 2 anos e meio, 3 anos, a gente vem para visitar as igrejas parceiras, prestar relatórios, buscar novos parceiros. E eu estou aqui e eu já fui evangelizado por um irmão da Assembleia de Deus, que me entregou um folhetinho, falou de Jesus para mim, e eu disse, glória a Deus, Jesus é meu Salvador, amém, irmão, glória a Deus, e caminhamos. Eu estou na Espanha há 10 anos, vai fazer 10 anos ano que vem. Nunca, qualquer pessoa chegou para falar de Jesus para mim. Nunca. Os meus filhos e os filhos dos membros da minha igreja são possivelmente os únicos crentes de todo o colégio. Não é da sala, não é da mesma coleguinha de turma. É de todo o colégio. É de todo o colégio. Eu tive o privilégio e a tristeza de fazer o ofício fúnebre de uma irmã da nossa igreja, que está com Cristo, a nossa irmã Benita, com 94 anos, que ela era a última crente de uma cidade. Última crente de uma cidade inteira. Uma cidade que há 60, 70 anos teve uma presença evangélica, teve uma igreja que naquele contexto era séria, essa igreja abandonou o evangelho, abraçou o liberalismo teológico, morreu, essa irmã era crente, permaneceu fiel, foi ser membro da nossa igreja, e eu fiz o ofício fúnebre da conhecida como a protestante do pueblo, era assim que ela era conhecida na cidade de Santa Amália, Benita. A secularização é essa visão de mundo que busca compreender e organizar a vida sem referência a Deus.
Um filósofo canadense chamado Charles Taylor, ele tem um livro muito bom, o grande livro dele é um livro chamado Uma Era Secular, e ele define uma sociedade secular como uma passagem de uma sociedade em que era virtualmente impossível não crer em Deus, para uma em que a fé é uma possibilidade humana entre todas. Eu vou fazer um recorte histórico mais amplo, mas depois eu aplico mais precisamente aonde nós estamos. Mas preste atenção. Na Idade Média, encontrar uma pessoa que não cresce em Deus na Idade Média era virtualmente impossível. A sociedade medieval, ela girava em torno da ideia de Deus. Podia ser um Deus equivocado, muitas vezes, podia ser um Deus da cultura popular, muitas vezes, mas a ideia de Deus estava presente. E aí houve uma mudança de uma sociedade onde crer em Deus era o lógico, para uma sociedade onde crer em Deus é uma possibilidade dentre muitas possibilidades. Pensando na nossa realidade aqui, a sociedade em que o seu avô vivia, ou nos casos dos mais novos, do seu bisavô vivia, era uma sociedade onde era praticamente virtualmente impossível não crer em Deus. Era muito comum a crença em Deus. Mas hoje nós vivemos em uma sociedade, especialmente eles vão viver em uma sociedade, onde crer em Deus é simplesmente uma possibilidade entre muitas. O Tim Keller diz: o secularismo não é a ausência de fé, mas é a fé na capacidade humana de encontrar significado sem Deus. O Tim Keller vai dizer isso no Fé na Era do Ceticismo. Ou seja, secularismo e ateísmo são coisas distintas. O secularismo não nega Deus, mas ele declara a irrelevância de Deus na esfera pública. Mas como a gente chegou até aqui? E é curioso notar como a gente chegou até aqui. O Brian Walsh e o Reader Middleton, num livrozinho chamado A Visão Transformadora, da editora Cultura Cristã, um livro muito bom, foi reeditado agora pela Cultura Cristã, ele propõe um caminho como chegamos a ser uma sociedade secular. E ele propõe esse caminho à luz de 4 elementos, partindo de Platão até a modernidade. E ele vai dizer assim, olha, primeiro, Platão, filósofo grego, ele começa a dividir o mundo em um mundo material, que segundo Platão era inferior, transitório e imperfeito, enquanto a verdadeira realidade era o mundo das ideias, que era esse mundo da eternidade e do imutável. Então, Platão ele divide o mundo em o fato de que o que é material é inferior, e o que é ideal, o mundo das ideias, ele é, de fato, esse mundo ao qual deveríamos almejar. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, bispo do IV século, dos quais nós, teólogos reformados, gostamos muito, inclusive os autores do próprio livro, mas eles vão dizer assim, olha, Agostinho ele tem uma influência neoplatônica na sua teologia, e ele continua a fazer esse jogo de 2 ideias. Ele faz, dentro da sua teologia, ele fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. E ele começa a propor o que posteriormente seria conhecido como a teologia dos 2 reinos. Né? Existe um reino que pertence a Deus, e existe outra cidade, cidade dos homens, e aí acaba, vocês estão percebendo que está criando 2 esferas separadas, 2 esferas separadas. Tomás de Aquino, aí já influenciado pela filosofia de Aristóteles, bem mais influenciado por Aristóteles do que Agostinho chegou a ser por Platão, ele vai continuar na mesma ideia, só que ele vai usar o termo natureza e graça. Ele vai dizer a esfera do mundo natural, ela é independente, ou seja, Deus não interfere diretamente, é um reino que está além da igreja, essa esfera do natural. O reino da graça, não. A graça tem a ver com a teologia, tem a ver com o sagrado, tem a ver com Deus, tem a ver com a teologia, e aí isso continua sendo muito forte. E isso criou o quê? Isso criou algo que até hoje em dia nós temos, que é esta distinção entre sagrado e profano, ou sagrado e secular. Como pastor presbiteriano, como pastor reformado, eu morro por dentro todas as vezes que eu ouço algo. E eu ouço com muita frequência.
Ah, pastor, meu emprego secular é ser advogado. Eu morro por dentro. Sabe por que eu morro por dentro? Porque isso é coisa de católico romano, isso não é coisa nossa. Né? Isso não é coisa da nossa teologia. A nossa teologia diz que a gente deve viver toda a nossa vida coram Deo, diante da face de Deus. Se eu sou médico, advogado, dono de casa, professor, funcionário público, pastor, eu sou uma pessoa que exerço minha vocação para a glória de Deus e não existe nenhuma área, ou deveria não existir nenhuma área da minha vida onde Cristo não seja Senhor e da qual eu não tenha que render conta a Cristo. No entanto, quando chega a modernidade clássica, aí a gente já está falando no período da Revolução Industrial e tudo isso, existe um processo que, segundo o Brian Walsh e o Richard Middleton, há uma emancipação do reino da graça, do reino da natureza sobre o reino da graça. Ou seja, Deus não interfere mais para o homem moderno nas coisas da esfera pública. Deus tem a ver com o quê? De acordo com o homem secular. Deus tem a ver com a sua espiritualidade privada. Mas Deus não vai ter a ver com a maneira como você educa seus filhos, a maneira como você vota, a maneira como você cuida das suas finanças, a maneira como você exerce o seu trabalho. Deus tem a ver com a sua religiosidade. Né? Isso é o que o secularismo gera como desafio missionário, que é o conceito da privatização da fé. A fé ela foi reduzida ao foro íntimo, ao universo familiar e pessoal, e é proibida de traspassar esses mundos invisíveis. Se Deus é irrelevante na esfera pública, crer nele é tolerado dentro somente do círculo do privado. Ou seja, e aí eu digo que crer em Deus é crer em qualquer coisa. Tá? Crer na espiritualidade que você queira crer. Mas isso é seu privado. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso faz da evangelização proselitismo. E o europeu, ele vê a fé como algo privado, então a conversa sobre a fé é como você passar da privacidade de uma pessoa. É como você está tocando em algo que você não tem direito cultural de tocar. Né? É quando alguém faz uma pergunta indiscreta para você. Né? Aquela famosa pergunta, que muito curiosamente, até o conceito de indiscreto é culturalmente determinado. Né? Essa pergunta é muito indiscreta no Brasil. Na Romênia se fazia na rua a cada 2/4. Quanto é que você ganha? Ninguém pergunta quanto é que o outro ganha. Não deveria perguntar quanto é que o outro ganha. Ou então, quanto é que foi quanto é que foi essa TV tua? Aí a pessoa fica assim, foi tanto. Ah, pagasse caro. Besta. Eu paguei mais barato. Ali. São coisas, né? E falar de fé é você passar desses aspectos da privatização. Só que isso gerou um problema nas igrejas europeias, históricas. É que isso gerou o desafio de até a proclamação do evangelho em casa. Então, é muito comum nas igrejas históricas da Europa, que ainda são crentes no Senhor Jesus, as igrejas fiéis, você vai lá e são igrejas de cabecinhas brancas. E igrejas onde os filhos não estão mais na igreja e os netos não estão mais na igreja. Por quê? Porque eles, até esses crentes no Senhor Jesus Cristo, compraram a ideia de que, não, meu filho, quando tem a sua idade, ele vai escolher o que ele quer crer. E aí é uma igreja que tem uma perda geracional e, consequentemente, essa perda geracional gera o quê? Morte eclesiástica. Por quê? Porque é uma igreja que não evangeliza, uma igreja onde a fé ela é vivida no privado, ela é vivida na realidade da sua própria casa. Então, você pode crer no que você quiser crer, mas isso só tem a ver com você. E isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque isso faz com que crentes europeus, por exemplo, ele é o camarada. Eu conheci colegas que trabalham em contextos de tradição protestante histórica, né? Porque normalmente a gente ouve dizer assim, a Europa é o berço da reforma. Eu sempre digo assim, qual é a Europa aí? A minha é o berço da contra-reforma e da Inquisição. Eu não estou no berço da reforma, não. Eu estou no berço da Inquisição, da contra-reforma.
Esse é o contexto onde eu estou. Né? Mas até países de tradição protestante. Conheci alguns amigos que trabalhavam na França, no sul da França, no contexto onde teve a presença dos huguenotes, os calvinistas franceses. E colegas meus dizendo assim, Gabriel, o meu grande desafio são os presbíteros da minha igreja, é o conselho da minha igreja, porque eles literalmente não são crentes. Eles não são crentes. Eles têm a função na igreja, mas eles não creem no Evangelho de Cristo, eles não creem na ressurreição literal, eles não creem que Jesus venceu a morte, mas eles estão presbíteros da igreja, porque o pai era, o avô era, o bisavô era, e ele é também. E ele vai na igreja, ele consegue ir na igreja, no domingo, dar o seu culto a Deus, e ele consegue passar de segunda a sábado, contradizendo essa fé em Deus. E como isso é possível? Isso é possível porque na mente dele, essa coisa é uma coisa, essa outra coisa é outra coisa. E a gente compartimentalizou a sociedade entre ambientes de sacralidade e ambientes de secularização. Mas, com isso, pastor, você está dizendo que o homem secularizado, o homem moderno, ele, de fato, não é um homem religioso, ou seja, não existe espaço para a religiosidade? Eu creio que sim existe. E eu vou usar um conceito de um filósofo chamado James K. Smith, que tem coisa boa e coisa ruim dele. É bom sempre dizer, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem um livrozinho muito bom dele, da Fiel, Você é Aquilo que Você Ama, Você é Aquilo que Você Adora, um livrozinho pequeno, muito bom dele. Nos últimos anos ele deu umas escorregadas em algumas coisas, mas esse conceito dele é muito bom. Ele fala do conceito de liturgias seculares. O pastor Emílio Garófalo usa liturgias culturais para a mesma coisa. Eles estão querendo falar a mesma coisa. Se você não conhece o Emílio, ouça o Emílio, fará bem para a sua alma. Não pago por propaganda para ele. Viu? Para compreender melhor, ele expressa esse conceito de liturgias seculares. Qual é a ideia dele? A ideia dele é que o ser humano ele é mais moldado pelo coração do que pela razão. E nós adoramos aquilo que amamos. E aquilo que amamos molda o nosso pensamento e a nossa razão. Ele vai propor, então, que nós vivemos no universo secular, mas que esse universo secular, ele continua tendo propostas religiosas fora do sagrado. E aí ele usa o termo liturgias seculares. Ele usa o termo liturgia no sentido mais amplo, tá? Dentro do meio cristão, o que é liturgia? Liturgia normalmente está ligado ao quê? A ordem do culto, né? Vou saber como é a liturgia de vocês no domingo, quando eu estiver aqui. Mas vocês são membros da igreja, espero que vocês saibam qual é a liturgia da sua igreja. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque normalmente uma liturgia ele é o quê? Repetitiva. Aí você pode estar pensando assim, rapaz, pastor Marcos e pastor Alexandre, eles não tem criatividade não para mudar esse negócio. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas posso dizer uma coisa? É sempre a mesma coisa de propósito. Porque a gente entende que a repetição está o quê? Ensinando o seu coração a adorar. Por isso que a liturgia é repetitiva. Porque ela ensina o povo a adorar. Ao ponto que, se você chega atrasado da igreja, não vou perguntar quem chega atrasado da igreja não, né? Mas pode acontecer assim uma vez no ano, né? Que o irmão chega atrasado na igreja, e aí o irmão entrou, e aí o irmão viu, a pessoa que está dirigindo o culto, está falando, você sabe em que momento do culto está, não sabe? Você ouve 2 minutinhos, eita, já perdi tal coisa. Por quê? Porque você conhece a liturgia da sua igreja. Então, ele usa o termo liturgias seculares para expressar práticas repetitivas que moldam o coração, desejos e imaginações. Práticas culturais repetitivas que vão moldando, e ele usa o termo discipulando o nosso coração. Discipulando o nosso coração. Ele dá um famoso exemplo. Ele dá o exemplo do shopping center, que eu vou dar para vocês. Você entra numa catedral medieval na Espanha, no século XXI. Se você entra naquele grande templo gótico da Idade Medieval, você vai entrar naquela igreja, e aquela igreja vai ser o quê? Imensa, escura,
com alguns elementos de iconoclastia, que normalmente a luz bate e brilha a imagem e produz uma beleza estética. Ela vai ser uma igreja que vai ter um incensário passando para produzir o aroma. Ele vai ter o coro gregoriano, ou se é uma igreja um pouco mais recente, um órgão, que produz um ambiente, segundo, dentro da mentalidade católica romana, um ambiente propício ao culto. E aí ele vai dizer assim, e aí você vai no shopping center. E o James Sky Smith diz, os shopping centers são as nossas catedrais seculares do século XXI. Em vez de imagens religiosas tradicionais, o shopping apresenta vitrines iluminadas. Você entra no shopping, você não vai ter a iconoclastia da igreja, mas você vai ter a iconoclastia do quê? Das vitrines. Você vai ter a iconoclastia das vitrines iluminadas, marcas, produtos, que não prometem simplesmente o produto, mas elas prometem o quê? Identidade, satisfação e realização pessoal. Mulheres, quando você olha aquele vestido na vitrine, você olha para o seu maridão e diz, esse é meu, porque se eu tenho isso, eu vou ser bela. É a satisfação pessoal por meio de uma apropriação de uma identidade. Maridos, vocês, aí, chegando nos 40, crise do 40, aí você pensa que se você comprar uma moto, você vai voltar a ter 20. E o teu joelho diz que não. Mas você crê e pensa que sim, pensa que vai ter 20 de novo. Minha esposa disse que a minha crise dos 40 não pode ser moto, porque senão eu vou morrer em 2 semanas. Ela disse que eu sou muito desastrado. Moto não dá para você. Vai arrumar outra coisa. Mas o shopping ele vende o quê? Ela vende uma experiência. A experiência inteira é cuidadosamente construída para formar desejos. Tem uma iluminação específica, sim ou não? Tem uma musiquinha também? Tem? Tem. Se é no Natal, vai ter Então é Natal. A festa cristã não tem mais nada, mas está lá tocando, e vai as musiquinhas, e você vai entrando no shopping, e aí você vai vendo as vitrines, e aí você vai sendo moldado no seu coração. Você vai sendo moldado no seu coração. A música ambiente, os aromas, a arquitetura, a disposição das lojas, a repetição constante do consumo funciona liturgicamente. O indivíduo aprende pouco a pouco que a felicidade consiste em comprar, possuir e consumir. Segundo J.K. Smith, o shopping não apenas vende produtos, ele catequiza consumidores. A mensagem implícita é: você será completo, belo e importante, mais feliz se você consumir, se você tiver. O consumismo não é apenas um sistema econômico, mas uma espiritualidade cultural. Um ser secular, talvez ateu, ele está sendo moldado no seu coração por uma nova espiritualidade, a espiritualidade do eu tenho para ser algo. Jovens, temos aqui adolescentes, né? Adolescentes, pré-adolescentes. Aqueles influenciadores digitais que vocês têm na internet, que vocês veem aquele vidinho repetitivo, né? Várias vezes. Né? Aquilo está moldando o seu coração, as suas expectativas do que você quer ser da vida. Aquilo, muitas vezes, molda mais o coração dos nossos filhos que as nossas escolas dominicais. Porque, muitas vezes, eles vão ter mais acesso àquilo do que o ensino da Escritura. O Tim Keller também faz algo semelhante num outro livro muito bom dele, chamado Deuses Falsos. Um ótimo livro, vale a pena você ler. Ele diz assim: nossa sociedade contemporânea não difere muito das antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio, seus totens e seus rituais. Cada uma tem seus santuários, seja uma torre de escritórios, sejam spas ou academias de ginástica, sejam estúdios, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. Olha o que ele diz assim: o que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões místicas em nossa vida individual, em nossa sociedade?
Talvez não dobremos os nossos joelhos diante da estátua de Afrodite, deusa grega da beleza. Mas muitas jovens e jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem do seu corpo. O templo da beleza hoje em dia não é o templo da deusa Artemis, mas é o quê? A academia. Não estou dizendo que você não pode ir para a academia, eu tento, me esforço. Não consigo muito, mas me esforço para ir. Né? Mas, você conhece aquela pessoa que a vida dela é aquilo? O Deus dela é aquilo? E ela idolatra o corpo dela, e ela vai moldando o corpo dela para ser o que ela é. E ela pensa, pobre, que a velhice não chega. E ela tenta, se esforça, luta. Se tem dinheiro, plástica, mas o que acontece? A velhice chega. E quando a velhice chega, se a ideia dela, se o Deus dela é a beleza física, ela vai se frustrar eternamente, porque ela depositou isso ali. Aí ele diz, talvez nós não queimamos incenso a Artemis, a deusa do dinheiro, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevadas a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posições mais elevadas ao negócio e obter mais riquezas e mais prestígio. Ah, pastor, isso de academia não é comigo, não. Mas eu trabalho que nem um touro. 24 horas por 7. Todos os dias. Trabalho. Meu nome é trabalho. 7 dias por semana. 24 horas por dia. E aí o que acontece? Trabalho. Perde esposa, perde filho, perde fé. E está cheio de dinheiro. Qual é o Deus dessa pessoa? O dinheiro. Carreira profissional. Tem muito crente que adora mais a sua carreira que a Jesus. Eita, pastor. O bom de ser pregador convidado é que eu falo e vou-me embora para casa. Meu irmão, quando você começa a fatar o culto por causa do tal trabalho, e aí você começa a dar justificativas teológicas, que você é bem treinado, né? Aí você começa a dizer, é obra de misericórdia, pastor, obra de misericórdia. É misericórdia para com a minha própria família, minha própria vida. Mas às vezes é a idolatria do teu coração, que não consegue viver com menos e adorar ao Senhor e desfrutar da boa dádiva de Deus, do sorriso dos teus filhos, da bagunça da tua casa, da esposa da tua juventude, de desfrutar a vida comum do lar. Cuidado, porque você é o que você ama. E aí você vem para a igreja, comunidade cristã de Londrina, só tem gente crente aqui. Olha, glória a Deus. Você vem para a igreja, você fecha os olhos, não sei se levanta a mão ou não sei como é o esquema aqui. Você chega, você olha, você diz que Jesus é o amor da sua vida, até que tem um jogo da seleção na mesma hora do culto. Aí Jesus já é o segundo amor da sua vida, porque o primeiro amor perdeu da Noruega. Eu estava pregando naquela hora, e o silêncio do bairro dizia, perdemos. Eu não precisava nem ouvir, dizia, perdemos. Queridos, se você diz que ama Jesus, mas você não fala de Jesus, você não ama Jesus. Ah, pastor, você está sendo muito drástico. Vou dar um exemplo. Alguma irmã aqui tem bebê pequeno em casa? Tem irmã que está grávida ali também, né? Glória a Deus que está grávida mesmo. Pastores, nunca digam isso. É um risco muito grande. Mas esse estava de claro fato que era, né? Mas glória a Deus que eu acertei. Podia ser um problema sério agora. Chega, fiquei com palpitação. Ela está grávida mesmo, glória a Deus. Quando o bebê da irmã nascer, o bebezinho da irmã, a cada 5 minutos de conversa, ela vai falar de quem? Do bebê dela. Tenho certeza. Você vai estar falando da construção de um prédio. Ela vai dizer, porque meu filho construiu lá o Lego. Vai estar falando do Messi, aí você vai dizer, porque meu filho jogou lá, chutou a bolinha. Sabe por quê? Porque a gente fala daquilo que a gente ama. Ah, eu amo a Jesus. Segunda, sábado, ele não pinta em nada na minha vida. Falo dele nada para ninguém, mas eu amo ele muito, viu, pastor? Amo demais, Jesus. Será que nós não somos mais seculares do que pensamos?
Será que mesmo no ambiente da igreja, não somos mais seculares do que pensamos? E aí fica a pergunta para a gente caminhar para o final. E agora? Como viveremos? Se você está acostumado com a teologia do Francis Schaeffer, você já pegou a analogia do título, né? Esse é o título de um livro do Francis Schaeffer, curiosamente escrito em 1976. Esse ano fazem 50 anos que o Francis Schaeffer escreveu, e agora, como viveremos? Que ele faz uma análise da presença do secularismo, especialmente na arte. O Schaeffer era mais das artes clássicas, né? Mas ele mostra a presença do secularismo, e aí no último capítulo do livro, ele fala de como a gente pode responder a isso. E eu queria caminhar para o final, citando essas duas maneiras que o Schaeffer fala. Primeiramente, ele diz que nós devemos pregar uma cosmovisão cristã completa. O que é isso? O cristianismo não é apenas um caminho para eu ser salvo. Quer que eu mostre a influência do secularismo no evangelicalismo e na missão? É a frase salvar almas para Jesus. Isso é muito comum no jargão evangélico, né? A gente não salva almas para Jesus. A gente não salva ninguém, na verdade, né? Quem salva é Jesus. Mas Jesus salva o quê? Pessoas. A gente não é Gasparzinho, não. Isso é salva alma, né? Pastores, às vezes, ofício fúnebre, está o caixão do irmão aqui na frente. E a gente, às vezes, querendo consolar, a gente diz, porque isso aqui não vale mais de nada. Vale sim, meu irmão. Jesus morreu para ressuscitar isso no último dia. Então vale alguma coisa, sim ou não? Seremos ressuscitados em corpo o quê? Físicos. Nós não somos neoplatônicos. Somos crentes em Jesus. Jesus morreu para salvar a minha alma, mas para salvar o quê? O meu corpo glorificado. Vou viver eternamente com Cristo, corporealmente. Vou comer na Nova Jerusalém. Não sei o que eu vou comer, mas eu vou comer. Para a glória de Deus. Eu vou estar com Cristo fisicamente, porque o meu Redentor está lá, o quê? Só em espírito Gasparzinho? Fisicamente, vivo, ressurreto, em glória, em majestade. Isso é o que cremos. Uma visão completa de vida. Não separe a sua vida em blocos onde Jesus não tem nada que ver. Santifique a Cristo no teu coração. Santifique a maneira como você cria os teus filhos. Pastor, porque a pedagogia francesa diz que a criança deve ser educada segundo os princípios de que não pode dizer para a pobre da criança que ela está errada, porque se dizer que para a criança está errada, vai traumatizá-la até a 13ª geração. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que teu filho é pecador. Ui, pastor, não. O meu não, pastor. O seu mas o meu não é não. Às vezes os nossos filhos são os nossos o quê? Ídolos. Ídolos pessoais. Seu filho é pecador, o meu também. Sabe por quê? Porque o papai dele também é. E eu preciso de Cristo. E o meu filho também precisa de Jesus. Pastor, minha profissão. Sou uma bênção na igreja, pastor. Sirvo nos ministérios. Chego cedo, participo de tudo. Mas o cara é um chefe terrível. Todo mundo da repartição pública não suporta o indivíduo. Meu irmão, você tem que ser crente no seu trabalho. Você tem que ser crente no seu trabalho. Você tem que ser crente, sabe aonde? Essa parte aqui é mais difícil. Na maneira como você vai gerir suas finanças. Não é? Olha, não sei como é você, eu não sou desses, então por isso que eu posso fazer. Tem os irmãos da planilha. Normalmente quem é da área de administrativa aqui, né, tem a vida na planilha. É aqueles caras que tem aplicativo no celular, ele comprou um pão na padaria, ele vai tirar uma fotinha da nota, e já estão vendo aí, vai tirar a fotinha da nota, que vai para a planilha e vai dizer que ele gastou 50 centavos na padaria. 50 centavos hoje, mas não dá para nada, né? R$3 na padaria. Mas a vida financeira do indivíduo não tem nada, Jesus não aparece lá. O reino não aparece lá. A igreja não aparece lá. E aí eu quero dizer uma coisa, o seu Deus é o seu bolso. Jesus usou uma analogia parecida, né? Quando disse para os fariseus que o Deus dele era o seu ventre.
que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Que eles viviam para eles mesmos. Uma igreja saudável, como é a Comunidade Cristã Londrina, é uma igreja que ensina todo o conselho de Deus, uma cosmovisão cristã completa. Essa é a única maneira que a gente tem de vencer o secularismo. Porque eu vou para o meu trabalho lembrando, isso aqui pertence a quem? A Cristo. Eu vou educar meu filho lembrando, isso aqui pertence a quem? A Cristo. Eu vou olhar para a minha conta e vou dizer, isso aqui pertence a Cristo. Eu vou votar e vou dizer, isso aqui pertence a Cristo. Todas as áreas da minha vida pertencem a Cristo. E outra coisa que o Schaeffer propõe, e eu, desde o ponto de vista da Espanha, vejo que isso é extremamente útil, é uma verdade demonstrada na prática. Meu irmão, não tem pior desserviço ao Evangelho que você possa fazer do que dar mau testemunho. Você fecha a porta do Evangelho para essa pessoa, às vezes por anos, porque você é o crente, mas você vive pior do que o descrente. A verdade do Evangelho deve ser vivida na prática. Vida na prática. E isso é extremamente necessário no contexto europeu. Eu moro numa cidade pequena, 37 mil habitantes. Eu tenho gêmeas. E eu sou evangélico. É como se eu andasse com uma melancia na cabeça. As meninas, todo mundo olha. O espanhol, se tem um filho, é muito. Eu ando com 3. Imagina o Marcos lá, meu Deus. O pessoal ia falar, como? Tem um irmão lá da igreja que chegou que tem 4. O pessoal para ele na rua. Para perguntar, e como? E como? Assim, vamos vivendo, né? Então, chama atenção, né? Aí eu te digo uma coisa, se eu faço algo errado ali, meu irmão, eu fecho as portas do Evangelho assim, absurdamente. A gente foi alugar um apartamento. E subi lá, e a imobiliária, né, a pessoa que apresenta, como se chama? O corretor, a corretora foi lá mostrar um apartamento para a gente. E ela não estava com muita vontade de alugar aquilo para mim, não. Ficou óbvio, assim. Começou a perguntar, eu sou estrangeiro, o que é que faz? Igreja? Pô, que igreja? Igreja, evangelho. Eu trabalho num lugar, Deus me chamou para servir num lugar, que quando pergunta assim, o que é que você faz? Eu digo, eu sou pastor. Eles perguntam, de ovelha ou de gado? Eu não estou brincando, não. Isso é verdade. Nunca, de primeira, alguém sabia o que era um pastor. Esse é o contexto onde eu estou. Não sabe o que é um ministro religioso, evangélico. Não sabe. Conversa vai, conversa vem, eu senti assim, eu falei, isso não vai dar certo. De fato, ela me ligou, não deu certo. Eu, tá bom, eu falei, amor, não era para ser. Dá 2 dias, essa mulher liga de novo para mim. Toda simpática. E não venha porque eu arrumei o de baixo e é melhor o de cima. O de cima e venha ver e tal, e não me pediu mais nada, contrato de trabalho, nada, não me pediu mais nada. Deu certo, gostou? Vamos lá, vamos assinar o contrato. Eu fiz, eita, glória a Deus. Depois eu descobri que a irmã da dona da imobiliária dava aula para as minhas filhas no colégio. E já tinham visto a gente no colégio, a maneira como a gente ia lá com as crianças, proceder, espanhol é muito briguento. Eu sou muito tranquilo, não gosto de briga. Então, assim, isso fez com que a mulher comentasse, porque falaram que é o pai das gêmeas. Ah, o pai das gêmeas, não, pode alugar, que é gente séria. E aí é o que acontece em cidade pequena, meu. Resolveu. E o lugar da igreja foi alugado por meio da mesma imobiliária e no mesmo esquema. Meus irmãos, verdade demonstrada na prática. Seja crente. Não creia na heresia da frase pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Isso é heresia. Sabe, porque Jesus não saiu andando assim. Olha, Jesus não entrou na terra aqui e saiu correndo assim, todo mundo se convertendo. Foi assim? Alguém tinha um testemunho melhor que o dele? Não, mas ele teve que fazer o quê? Pregar. Temos que pregar. Mas o testemunho é o quê? O testemunho da fé de que a palavra pregada, ela encontra a verdade aonde? Na minha vida. Viva coram Deo. Viva diante da face de Deus. Para encerrar, meus irmãos,
eu queria fazer essa analogia das igrejas belas e igrejas feias. Se você já visitou a Europa, você possivelmente já tirou aquela foto bonita diante de uma igreja bonita, né? Você vai lá, aquela igreja, né? Você foi para Barcelona. Eu não fui em Barcelona, vergonha. Devia ter ido em Barcelona, mas nunca fui em Barcelona. Está a 900 quilômetros de onde eu moro, né? Mas aí, esse ano, a Sagrada Família acabou de ser construída, depois de 100 anos. Foi o Papa lá inaugurar a Sagrada Família. Aí você vai, você tira aquela foto bonita, você diz, que igreja linda. Arquitetonicamente é muito lindo, de fato. Mas eu fico pensando de Deus olhando do trono da glória dele e chamando de feia as igrejas que chamamos de lindas. Eu acho que nós deveríamos olhar para o reino mais como Jesus e menos como nós mesmos. A gente devia olhar para uma Espanha que não tem uma igreja autóctone, que tem igrejas. A maioria das igrejas não tem condição de ter o seu próprio pastor. Se sai a presença missionária da Espanha, 80% das igrejas fecham a porta em um ano. Porque são igrejas que não têm condição de pagar os seus pastores. Igrejas que não têm autonomia de liderança. Essa é a realidade da Espanha e a realidade de muitos outros países, mas nós olhamos e dizemos, bom demais, né? E eu já te digo uma coisa é visitar, outra coisa é morar. Eu sempre digo, tem frases que depois que eu saí do Brasil, marcam a minha vida. A frase, isso só acontece no Brasil. Eu moro no país que tem que pedir agendamento para pedir agendamento. Não estou brincando. Você liga no telefone para pedir agendamento para uma pessoa que vai lhe ligar para lhe dar o agendamento. Essa é a burocracia da Espanha. Meus irmãos, que nós possamos olhar para a igreja e para o reino e para os desafios missionários mais como Cristo e menos segundo os nossos olhos. E que o nosso bondoso Deus avive a sua obra, como orou o profeta Abacuque, que Deus tenha misericórdia e avive a sua obra no decurso dos anos.